Existe uma linha invisível que separa a aparência da verdadeira essência de uma pessoa. Quando você humilha um narcisista, essa linha é rompida, e o que emerge das ruínas da vaidade é algo que poucos estão preparados para ver. Carl Jung nos ensinou que aquilo que reprimimos no inconsciente sempre encontrará um meio de se manifestar. E no narcisista, essa manifestação pode ser tão devastadora quanto reveladora. O que acontece quando a máscara cai? O que sobra quando o brilho falso do ego é arrancado de forma brutal? Hoje, você vai entender a profundidade oculta desse confronto e, principalmente, o que ele revela sobre o lado mais sombrio da psique humana. Ao contrário do que muitos acreditam, humilhar um narcisista não é apenas uma vitória momentânea. É o início de uma batalha silenciosa dentro dele, onde o ego ferido tenta desesperadamente sobreviver. Jung dizia que o ser humano teme aquilo que existe em seu interior, e o narcisista, mais do que qualquer outro, teme encarar sua própria vulnerabilidade. A queda de sua imagem perfeita o arrasta para um território desconhecido e perigoso, o confronto com sua própria sombra. Mas e você? Está preparado para entender o que acontece no íntimo de alguém cuja vida foi construída sobre a ilusão da superioridade? Está pronto para enxergar não apenas a destruição, mas também a oportunidade que esse colapso pode trazer, tanto para o narcisista quanto para si mesmo? Hoje, vamos atravessar esse território desconhecido pelas lentes da psicologia profunda de Carl Jung, desvendando camadas que a maioria jamais ousa explorar. Fique comigo até o final, porque esta não é apenas uma análise psicológica, é uma jornada de autoconhecimento. Ao entender como o narcisista reage quando é exposto à sua própria miséria interna, você também terá a chance de identificar em si mesmo os lugares onde a sombra pode estar escondida, esperando ser reconhecida e curada. Prepare-se para ver o invisível, para entender o que nunca é dito e talvez para encontrar no colapso do outro um espelho poderoso para a sua própria evolução. Você já se perguntou o que acontece quando alguém ousa humilhar um narcisista? Não é apenas uma cena de raiva e revanche. É a explosão de um abismo interno que Carl Jung descrevia como o colapso do falso self. Nos primeiros instantes, o que você vê é fúria, máscara de indiferença ou até um sorriso disfarçado. Mas por dentro, o narcisista está enfrentando algo muito mais devastador: a desintegração da imagem inflada que construiu para sobreviver. Jung nos ensinou que a persona, essa fachada social que usamos para sermos aceitos, é extremamente frágil quando alimentada pelo narcisismo e basta uma humilhação para que ela comece a se despedaçar. É nesse momento que o narcisista é forçado a encarar algo que evitou a vida inteira: o vazio de si mesmo. Debaixo das camadas de grandiosidade e autoproteção, esconde-se uma alma aterrorizada, marcada por feridas profundas e sentimentos de inadequação que Jung classificava como elementos da sombra, aquela parte inconsciente de nós mesmos que rejeitamos e tentamos enterrar. Quando essa sombra é exposta contra a vontade do narcisista, ela não apenas fere, ela desestabiliza tudo o que ele acredita ser. A humilhação, então, se torna uma lente pela qual vemos a verdadeira batalha que ocorre dentro dele. A luta desesperada para proteger uma identidade fraturada. Mas o que é ainda mais fascinante e perigoso é como essa ferida narcísica provoca um ciclo de defesa quase automático. Para Jung, o ego ferido busca compulsivamente restaurar sua supremacia, e é por isso que muitos narcisistas respondem com agressividade extrema, manipulação ou até tentativas de destruir a fonte da humilhação. Eles não estão apenas tentando te atacar, eles estão tentando salvar o que restou da ilusão de que são invencíveis. Quando você compreende isso, começa a enxergar a reação narcisista não como algo pessoal, mas como um grito existencial de quem está se afogando em suas próprias trevas internas. Ao assistir o que acontece após essa quebra de fachada, você testemunha uma dinâmica que Jung considerava perigosa. O indivíduo que nega sua sombra tende a projetá-la nos outros, atribuindo-lhes as culpas, os defeitos e os medos que não consegue suportar em si mesmo. Por isso,
Muitas vezes, quem humilha um narcisista torna-se, na visão dele, o verdadeiro vilão da história. O narcisista reescreve a realidade para proteger sua psique, distorcendo os fatos e manipulando narrativas para não ter que encarar a dolorosa verdade sobre si mesmo. No final, o que Carl Jung nos ensina é claro: enfrentar a sombra é o único caminho para a individuação, o processo de se tornar verdadeiramente inteiro. Mas para o narcisista, que construiu toda a sua existência em torno da negação dessa sombra, a humilhação é vista como uma ameaça mortal e não como uma oportunidade de crescimento. Saber disso é crucial, não apenas para se proteger de futuras manipulações, mas para compreender a profundidade do sofrimento oculto por trás da máscara narcisista. E entender isso pode mudar para sempre a forma como você enxerga essas relações. Desde cedo, a maioria dos narcisistas não escolheu conscientemente ser como são. Jung explicava que a persona, a máscara que mostramos ao mundo, é moldada por nossas necessidades de aceitação e amor. Quando uma criança é constantemente criticada, ignorada ou obrigada a ser algo que não é, ela aprende que seu verdadeiro eu não é suficiente. Então, cria uma versão idealizada de si mesma, uma fachada brilhante projetada para sobreviver emocionalmente. Esta máscara é o berço do narcisismo, uma estrutura frágil, construída para esconder uma alma profundamente ferida. Com o passar dos anos, o narcisista se identifica tanto com essa persona que esquece de quem realmente é. Ele não vê a máscara como uma proteção, mas como a própria essência de sua existência. E como Jung ensinava, essa desconexão entre o self autêntico e a persona pode gerar um abismo psicológico, um vazio que, mesmo sem ser consciente, corrói a psique por dentro. Quanto mais intensa a necessidade de manter a máscara, mais violenta será a reação quando ela for ameaçada. A humilhação é justamente o que ameaça rasgar essa máscara diante dos olhos do mundo. Não é apenas vergonha que o narcisista sente, é o terror de ser exposto como frágil, falho e indigno de amor. É como se, num instante, toda a construção de sua vida estivesse prestes a desmoronar. Para Carl Jung, essa ameaça ativa diretamente os conteúdos reprimidos da sombra, trazendo à tona emoções intensas que o narcisista mal consegue processar conscientemente. O que a maioria não vê é que, por trás da arrogância, há medo. Um medo primitivo, visceral, que o narcisista luta para manter enterrado. Quando alguém o humilha, ele não apenas sente raiva da outra pessoa, sente raiva de si mesmo, por ter falhado em manter sua fachada invulnerável. Jung dizia que confrontar a própria sombra exige uma coragem imensa, mas o narcisista, aprisionado em sua ilusão de grandiosidade, muitas vezes escolhe o caminho mais fácil: atacar quem expôs sua vulnerabilidade. É por isso que humilhar um narcisista não apenas o irrita, o coloca em estado de guerra interna. E essa guerra não é apenas contra você, é contra todas as partes de si mesmo que ele jurou nunca enfrentar. Para o narcisista, a humilhação é uma ameaça existencial, e é aqui que a verdadeira batalha começa. Quando a máscara se rompe, a sombra que Jung tão bem descreveu emerge com uma força quase incontrolável. Essa sombra contém tudo o que o narcisista passou a vida negando: sentimentos de inferioridade, insegurança, inveja, ódio e medo. E quando forçada a vir à tona, ela não se apresenta de forma dócil. Ela explode, muitas vezes em atos de agressão, manipulação ou sabotagem. O narcisista não tem habilidade emocional para lidar com essa onda súbita de dor interna. Jung afirmava que, sem a integração consciente da sombra, o indivíduo se torna vítima de seus impulsos mais destrutivos. E no caso do narcisista, essa incapacidade de integrar o lado sombrio gera comportamentos que podem ser tão autodestrutivos quanto prejudiciais aos outros. A humilhação é vista, então, como uma traição imperdoável que precisa ser vingada. É nesse momento que o narcisista pode tentar reverter a humilhação, buscando destruir a reputação, a autoestima ou até mesmo a sanidade emocional de quem o confrontou. Mas por trás dessa necessidade de retaliação,
está uma verdade ainda mais trágica. O narcisista está lutando para restaurar a imagem ilusória que perdeu, desesperado para voltar ao estado em que podia acreditar que era intocável. Para Jung, essa é a tragédia do narcisismo. Uma vida inteira desperdiçada na tentativa de proteger um falso eu, enquanto o verdadeiro self permanece sufocado, negligenciado, esquecido. E quando a dor da verdade se torna insuportável, o narcisista se apega ainda mais fortemente à ilusão, recusando-se a aprender ou crescer com a experiência dolorosa da humilhação. Por isso, ao humilhar um narcisista, você não apenas provoca uma reação superficial de raiva, você desencadeia uma crise de identidade tão profunda que, muitas vezes, ele prefere destruir tudo ao seu redor a enfrentar a necessidade de mudar. A sombra que ele tanto teme acaba se tornando seu destino inevitável. A resposta do narcisista à humilhação é quase sempre estratégica e implacável. Jung já advertia que o ego ferido não age de forma racional. Ele age de forma reativa, guiado pela necessidade de restaurar o equilíbrio interno a qualquer custo. No caso do narcisista, isso significa que ele pode tentar manipular, mentir ou distorcer a realidade para inverter a situação e recuperar sua sensação de superioridade. Ele pode fazer com que a vítima da humilhação pareça ser o agressor. Pode lançar campanhas de difamação, plantar dúvidas, usar a culpa e a vergonha como armas silenciosas. O objetivo não é apenas ferir, é reescrever a narrativa, transformando-se novamente na figura admirável que acredita ser. Jung descrevia esse fenômeno como uma projeção patológica, aquilo que o indivíduo não suporta enxergar em si mesmo, ele projeta nos outros. O narcisista precisa acreditar que foi injustiçado, traído ou vítima de uma grande injustiça. Isso reforça sua identidade como alguém superior e incompreendido, em vez de forçá-lo a enfrentar a dura realidade de suas próprias falhas. E é justamente essa distorção da realidade que torna tão difícil lidar com um narcisista ferido. Ele está convencido de que seu mundo imaginário é mais real que os fatos. Ao entender essa dinâmica, começamos a perceber que a luta contra um narcisista humilhado não é apenas emocional, é também uma batalha por narrativas. Carl Jung diria que, enquanto o indivíduo não integrar sua sombra, ele continuará sendo governado por ela, projetando seu caos interior sobre o mundo exterior. Assim, tentar fazer um narcisista reconhecer seu erro após uma humilhação é muitas vezes um esforço em vão. Ele não pode admitir a própria falha sem destruir o castelo de cartas que construiu. E, para ele, a destruição da ilusão é muito mais assustadora do que qualquer consequência no mundo real. Apesar da fachada de força, o narcisista, em seu íntimo, é um ser profundamente solitário. Jung via essa solidão como o preço de uma vida dedicada à negação do self verdadeiro. Quando a humilhação rasga a máscara, a solidão que sempre esteve ali torna-se insuportável, um vazio gritante que nenhuma vingança pode preencher. Privado da admiração e do respeito que tanto almeja, o narcisista entra em colapso interno. Mesmo que por fora ele pareça lutar com todas as forças para restaurar sua imagem, por dentro ele está afundando cada vez mais em desespero. A ausência de um self integrado significa que ele não tem onde se apoiar. Não tem raízes internas que lhe permitam resistir à tempestade. Jung dizia que a verdadeira segurança vem da conexão com o self autêntico, não com a imagem que projetamos para os outros. Sem essa conexão, qualquer ataque à persona se torna uma ameaça à própria existência. E é exatamente isso que acontece com o narcisista. Humilhado, ele sente que está desaparecendo. Mas, ao invés de buscar a cura através da aceitação e do autoconhecimento, ele prefere reforçar sua máscara, tornando-se ainda mais rígido, ainda mais agressivo. A cada humilhação, ele se distancia ainda mais de si mesmo, aumentando o abismo entre quem é e quem finge ser. Esta é talvez a maior tragédia de todas: viver uma vida inteira em guerra com a própria alma. No fundo, mesmo quando vence uma disputa externa, o
o narcisista continua sendo derrotado por dentro. E essa derrota silenciosa é algo que nem mesmo ele consegue admitir para si mesmo. Compreender essa dinâmica não é apenas essencial para lidar com narcisistas, é um chamado ao nosso próprio autoconhecimento. Jung ensinava que todo relacionamento, especialmente os mais difíceis, é um espelho de nossas próprias sombras. Ao sermos alvo da fúria de um narcisista humilhado, somos convidados a refletir sobre nossos próprios limites, nossa autoestima e nossa capacidade de nos proteger emocionalmente. Reconhecer a dor por trás da máscara do narcisista não significa tolerar abusos ou se deixar manipular. Significa olhar com compaixão à distância, sem se deixar arrastar para o drama da autodestruição. Jung nos encorajava a desenvolver uma consciência firme, capaz de enxergar a sombra sem ser devorada por ela. E é exatamente isso que devemos fazer diante de um narcisista humilhado. Proteja sua energia. Saiba que a tentativa do narcisista de reescrever a realidade não é sobre você. É sobre a luta dele para não encarar quem realmente é. Não tente vencê-lo no jogo da manipulação, porque esse é um terreno em que ele é mestre. Em vez disso, fortaleça suas próprias raízes internas, sua própria conexão com seu self autêntico. A verdadeira vitória, como Jung nos ensinava, não está em destruir o outro, mas em conquistar a si mesmo. Ao manter sua integridade diante da tempestade, você se torna imune às tentações de vingança e à necessidade de validação externa. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua força está no silêncio da consciência tranquila. E talvez, ao escolher não reagir como o narcisista espera, você lhe ofereça, mesmo que inconscientemente, o primeiro vislumbre da liberdade que ele sempre negou a si mesmo. A liberdade de ser quem realmente é. Mas esta é uma escolha que só ele poderá fazer, se um dia tiver coragem suficiente para enfrentar sua própria sombra. Existe um momento raro e silencioso em que até mesmo o narcisista é confrontado pela realidade que não pode mais ser negada. Carl Jung chamava isso de o chamado da individuação. A pressão interna que surge quando a alma não suporta mais viver separada de sua verdade. Para o narcisista, esse chamado se apresenta como crises profundas, perdas irreparáveis, rejeições massivas, falências emocionais. A vida, de maneira implacável, vai arrancando pedaços da máscara até que reste apenas a verdade crua. No entanto, nem todos respondem a esse chamado. Muitos preferem reconstruir suas ilusões sobre as ruínas, como quem insiste em erguer castelos de areia em meio a tempestades. Jung nos advertia que o processo de individuação é doloroso, pois exige a morte simbólica do ego inflado. Para o narcisista, essa morte é apavorante. É como se perder a persona fosse equivalente a deixar de existir. Se, por um instante, o narcisista ousar olhar no espelho da vida sem suas máscaras, verá algo que evitou por toda a existência. Verá sua própria humanidade. Verá as feridas da infância, as dores sufocadas, o medo primal de não ser amado. Jung dizia que essa visão é o primeiro passo para a verdadeira cura, mas ela também pode desencadear um terror tão grande que muitos recuam, buscando novas formas de negar a realidade. Para aqueles que conseguem atravessar esse portal de dor, uma transformação genuína se torna possível. Eles deixam de buscar validação externa para encontrar sentido dentro de si mesmos. Mas essa é uma travessia que exige rendição, humildade e uma coragem quase sobre-humana, virtudes que o narcisista, na maioria das vezes, não foi ensinado a cultivar. Portanto, ao humilhar um narcisista, você não apenas arranha seu orgulho, você, sem saber, pode estar oferecendo a ele a chance mais dolorosa e mais libertadora de sua vida. Ainda assim, cabe apenas a ele aceitar o convite para crescer. Ninguém pode atravessar esse espelho por ele. A escolha é pessoal e, muitas vezes, desesperadoramente solitária. Para você que já enfrentou ou está enfrentando o caos de lidar com um narcisista humilhado, a jornada não termina na compreensão do outro. Jung nos ensinava que toda experiência dolorosa é, na verdade, um convite
para o nosso próprio crescimento interior. O que você faz com essa dor determinará não apenas sua liberdade emocional, mas também a profundidade de sua transformação pessoal. Estabelecer limites firmes é um ato de amor próprio. Não se trata de crueldade ou vingança, mas de proteger aquilo que é mais sagrado, sua essência. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Reconhecer as armadilhas emocionais, os jogos de manipulação e o ciclo de abuso é iluminar áreas de sua vida que antes estavam vulneráveis. Você não precisa mudar o narcisista. Não precisa vencê-lo, desmascará-lo ou prová-lo errado. Sua vitória está em manter sua paz, em crescer a partir da dor, em se tornar mais inteiro. Jung via o verdadeiro herói não como aquele que derrota inimigos externos, mas como aquele que conquista seus próprios medos internos e emerge, após a batalha, mais conectado à sua alma. Cada encontro com a sombra do outro é também um encontro com a sua. Ao não se deixar destruir, ao escolher a consciência em vez da reatividade, você se torna uma força silenciosa de transformação, para si mesmo e para o mundo. Mesmo que o narcisista jamais mude, você terá mudado. Você terá atravessado a tempestade sem perder quem você é. No final, é essa jornada de autotransformação que Jung tanto exaltava. A jornada de tornar-se quem você realmente é. E, paradoxalmente, ao crescer em sua própria luz, você oferece ao mundo, inclusive aos que tentaram te ferir, a maior dádiva possível. A presença viva de alguém que soube, apesar de tudo, escolher a consciência. Para você, que já enfrentou ou está enfrentando o caos de lidar com um narcisista humilhado, a jornada não termina na compreensão do outro. Jung nos ensinava que toda experiência dolorosa é, na verdade, um convite para o nosso próprio crescimento interior. O que você faz com essa dor determinará não apenas sua liberdade emocional, mas também a profundidade de sua transformação pessoal. Estabelecer limites firmes é um ato de amor próprio. Não se trata de crueldade ou vingança, mas de proteger aquilo que é mais sagrado, sua essência. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Reconhecer as armadilhas emocionais, os jogos de manipulação e o ciclo de abuso é iluminar áreas de sua vida que antes estavam vulneráveis. Você não precisa mudar o narcisista. Não precisa vencê-lo, desmascará-lo ou prová-lo errado. Sua vitória está em manter sua paz, em crescer a partir da dor, em se tornar mais inteiro. Jung via o verdadeiro herói não como aquele que derrota inimigos externos, mas como aquele que conquista seus próprios medos internos e emerge, após a batalha, mais conectado à sua alma. Cada encontro com a sombra do outro é também um encontro com a sua. Ao não se deixar destruir, ao escolher a consciência em vez da reatividade, você se torna uma força silenciosa de transformação para si mesmo e para o mundo. Mesmo que o narcisista jamais mude, você terá mudado. Você terá atravessado a tempestade sem perder quem você é. No final, é essa jornada de autotransformação que Jung tanto exaltava. A jornada de tornar-se quem você realmente é. E, paradoxalmente, ao crescer em sua própria luz, você oferece ao mundo, inclusive aos que tentaram te ferir, a maior dádiva possível. A presença viva de alguém que soube, apesar de tudo, escolher a consciência. Ao longo desta jornada, vimos que humilhar um narcisista é muito mais do que um simples embate de egos. É o choque entre a ilusão e a verdade, entre a máscara e a essência. Carl Jung nos ensinou que toda confrontação carrega em si a semente de uma transformação, mas que essa transformação só floresce quando há coragem para enfrentar a própria sombra. Nem todos terão essa força. E, às vezes, a maior prova de sabedoria é entender que a nossa responsabilidade termina onde começa a escolha do outro. A verdadeira vitória, como vimos, não está em destruir o narcisista, mas em proteger a nossa própria alma.
Cada limite que você impõe, cada vez que você se recusa a alimentar a ilusão, é um ato de profunda fidelidade a si mesmo. Jung nos lembra que o processo de individuação é solitário, mas que é justamente nesta solidão que encontramos a verdadeira liberdade, a liberdade de ser quem somos, sem as correntes do medo, da culpa ou da manipulação. E se existe algo ainda mais poderoso do que enfrentar um narcisista, é usar essa experiência para crescer, para curar suas feridas mais antigas, para se tornar um ser humano mais consciente e completo. Como dizia Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que você escolha o despertar, mesmo quando o caminho for árduo, mesmo quando a tentação de voltar às velhas ilusões parecer mais confortável. Agora, eu te convido a refletir. Quais espelhos você ainda teme encarar? Quais máscaras, suas ou dos outros, você já está pronto para deixar cair? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua história pode iluminar o caminho de muitas outras pessoas que, assim como você, buscam a verdade em meio à escuridão. A troca verdadeira é uma das formas mais belas de cura que Jung tanto valorizava. Se este conteúdo ressoou com você, se em algum momento você se sentiu mais forte, mais consciente ou mais desperto, não esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com quem também precisa ouvir esta mensagem. Cada gesto seu ajuda a espalhar luz em um mundo que ainda caminha entre sombras. E lembre-se, a jornada para se tornar quem você realmente é começa agora.